Aturayala Medeiros na área e hoje vou falar sobre o teatro no Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e fique até o final desse vídeo para você conhecer mais sobre o teatro brasileiro. Se não é inscrito, se inscreva, dê um joinha e ative o sininho para receber as atualizações. E lá vamos nós! Falar de teatro e compreendê-lo historicamente é importante, principalmente para você que quer ser ator, quer ser atriz, e entender como se deu o seu contexto. A história do teatro no Brasil surgiu no século XVI, quando o Brasil se tornou colônia de Portugal, já em 1554, tendo como objetivo catequizar os índios. Com a chegada dos padres jesuítas ao território nacional, os índios começaram a ser catequizados. Os jesuítas trouxeram junto à catequização influências culturais como literatura e teatro. Desse modo, a teatralização teve início como instrumento pedagógico. Sendo assim, o principal objetivo é educar religiosamente os índios. Junto ao instrumento pedagógico foi inserida a música e a dança, já praticada pelos indígenas. Sendo assim, os jesuítas utilizaram elementos da cultura indígena e perceberam no teatro o método mais eficaz como instrumento da civilização. O teatro brasileiro especificamente só veio a se materializar com o início do romantismo no país, por volta de 1838. O período foi impulsionado por pessoas como Martins Pena, um dos pioneiros com as comédias de costumes, Arthur Azevedo, Gonçalves Magalhães, João Caetano e os escritores Machado de Assis e José de Alencar. Foi então, na época da ditadura militar, 1937 e 1954, que houve um abalo e o teatro só continuou apesar das circunstâncias por conta da ideologia populista e do teatro de revista. A história do nosso teatro começa a sofrer mudanças com o golpe de 64. Atores e diretores de teatro viram seus trabalhos sendo censurados e muitas vezes os artistas eram impedidos de trabalhar. Por conta da censura, muitos artistas se viram obrigados a abandonar os palcos e procurar abrigo em outros países. Outro período importante foi quando Pascoal Carlos Magno fundou o Teatro do Estudante no Brasil. Em 1948 é fundado pelo italiano Franco Zampari o Teatro Brasileiro de Comédia, conhecido como TBC. O teatro era conhecido por produzir peças da burguesia para a burguesia. Já em 1957 surge o Teatro de Arena em São Paulo. O surgimento foi porta de entrada para muitos artistas amadores iniciarem no teatro profissional. Com isso, os artistas se especializaram e se tornaram grandes nomes no mundo artístico nacional. Um dos nomes que mais se destacaram no início do teatro brasileiro, no século XVI, foi o do padre José Anchieta. O teatro era constituído por peças apresentadas em colégios, igrejas e praças. As encenações refletiam a vida dos santos e as histórias religiosas do catolicismo. Em seguida, no século XVII, o teatro jesuíta começa a desaparecer as apresentações. Nesse sentido, começa a surgir um teatro influenciado pelos espanhóis, surgindo assim diversos autores. Com a vinda da família real em 1808, o teatro era apenas ensinado em momentos específicos. Passa a ganhar mais importância. Dom João VI, por meio de um decreto, estabelece a reformulação das peças teatrais, gerando melhoria na categoria artística do país. Entretanto, naquela época, o teatro ainda não refletia a realidade do povo brasileiro. A história do teatro no Brasil mudou por conta da independência em 1822. A partir disso, Dom Pedro I elaborou medidas para a criação do primeiro elenco de teatro brasileiro em 1838, com peças como O Poeta e a Inquisição, representadas por Antônio José. O período foi impulsionado pela chegada do romantismo, 1838-1870, quando os artistas iniciaram apresentações focadas no nacionalismo. A partir disso, o teatro assumiu forma e se diversificava entre vários gêneros. Dentre eles, estava o drama e a tragédia.
sendo Gonçalves Alves um dos principais nomes do teatro nacional. Todas as técnicas teatrais voltavam-se para a nacionalização, deixando os aspectos portugueses de lado. Um dos autores mais importantes do período foi João Caetano. Em 1850, mais autores foram surgindo, como José de Alencar e Joaquim Manuel de Macedo. Escreveu peças teatrais e disputava o lugar com a escrita portuguesa que, cada vez mais, ia perdendo força no país. Até 1900, a história do teatro no Brasil havia sofrido fortes crises por conta da política. Contudo, ideias populistas e o teatro de revista se fortificaram, dando à história do teatro a liberdade e a oficialização do teatro brasileiro. Entre os anos de 1937 e 1945, as primeiras companhias de teatro brasileiro começaram a surgir e a se consolidar no país. As peças teatrais começaram a ganhar novos formatos, com os escritos Oswaldo de Andrade. Na história do teatro no Brasil, o primeiro teatro foi o Real Teatro São João, inaugurado no Rio de Janeiro em 1813. Entretanto, antes mesmo da inauguração do grande teatro, outros teatros menores já existiam no país. Então é isso aí, vamos encerrando mais um vídeo. E então, o que você achou? Deixe seus comentários, não esqueça de deixar o like, compartilhe, ative o sininho para receber as atualizações. E se você quiser saber mais sobre a história do teatro, vou deixar aqui um link na descrição de um outro vídeo que eu falo sobre o surgimento do drama e da comédia teatral. E muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. Até a próxima!